chegamos aqui ao momento dos painéis. Hoje já tivemos muitas emoções, o pessoal já está bem, eu acho que naquele momento de inspirado, aquele momento de agora eu posso subir uma montanha, nem que seja na base da porrada, não, mas esse é o momento agora que vocês também vão poder trocar uma ideia, ter um momento assim. Nós vamos trazer algumas pessoas que são referências. Nós tivemos até um participante surpresa hoje que nós vamos colocar na nossa trilha. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de protagonismo de carreira. E é interessante porque hoje nós vamos trazer pessoas que são referências em protagonismo de carreira. Com toda, né? Tem até que pedir um pouquinho de desculpa para falar isso para o Bruno, porque né, o Bruno já é outra pessoa, outro nível também, uma referência. Também, nosso convidado aqui que trouxe esse relato, mas com certeza também temos outros profissionais aí para trazer um pouquinho mais de insights para vocês. Então, bora lá, nossos convidados estão chegando, estão conectando. Temos a Cris aqui, pode vir. Fica à vontade. O pessoal tá meio tímido ainda, mas a gente vai fazer sim. Deixa eu aproveitar aqui. Cada um vai desajustando a câmera como pode. Acho que agora você pode vir aqui, puxar mais para trás aqui um pouquinho assim, ó. Puxar aqui assim, ó. Boa. Isso, bom. Aí. Tá bom? Beleza. Aí. Temos também aqui a Cris. Pessoal. Deixa eu já puxar ela aqui. Colocou? Então, vamos ficar até um pouquinho mais para cá, aproveitar aqui o enquadramento da câmera. Boa. Então, bora lá, pessoal. Nós temos aqui... Eu vou pedir para que vocês se apresentem, afinal, né? Com todo respeito, vocês, mais do que nunca, são referências na carreira de vocês. E a gente gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouquinho da carreira de vocês, de tudo que vocês passaram. Se apresentem, contem um pouquinho a história de vocês. 5 minutinhos, tá bom? Para falar de tudo. Vai lá, Jorge. Tá, eu começo. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado aí pelo convite, primeiramente. Bom, contando um pouco sobre mim, eu sou o Jorge. Tá? Eu acho que pelo sotaque já dá para saber que eu não sou brasileiro. Tá? Eu sou do Peru. Não, meu, ninguém brasileiro, nada. Ninguém. Só para deixar claro. Tá? Eu cheguei no Brasil faz uns 6 anos já. Eu moro em Porto Alegre. Eu cheguei para estudar. Tá? O meu começo foi justamente isso. Eu sou formado em engenharia da computação. Eu comecei com desenvolvimento, trabalhei bastante com desenvolvimento. Só que daí me dei conta que não era tanto o que eu queria fazer. Tá? Daí eu decidi mudar mais para o lado acadêmico, tanto assim que eu decidi fazer minha pós-graduação, no caso, em inteligência artificial. Daí que surgiu a oportunidade de vir para o Brasil, tá? Que a pós-graduação é um pouco mais forte aqui comparado ao Peru. Tá? Daí eu cheguei aqui, comecei a fazer o mestrado. A ideia originalmente era só fazer mestrado e eu voltar para o Peru. Tá? Só que acabei gostando daqui, da cidade, a interação com as pessoas. Surgiu também a oportunidade de fazer o doutorado. Então, continuei com o doutorado lá em 2019, que eu comecei o doutorado. Agora estou quase finalizando. Tá? E no meio de todo esse caminho que eu estava curtindo bastante, surgiu oportunidades também de ir no estrangeiro para fazer o doutorado de sanduíche. Chegou a pandemia. Tá? E, atrapalhou bastante as coisas para isso. Mas ainda assim, eu continuei com o meu doutorado. Tá? Ainda essa ideia de continuar por lado acadêmico eu continuava, porque eu estava gostando bastante. Tá? Só que surgiu aí algumas dificuldades, aí eu tive que começar a trabalhar, interagir já com a indústria. O que foi bastante bacana também, porque eu consegui aplicar o que eu aprendi, mais de um lado teórico, aplicar para problemas do mundo real, que foi bastante interessante. Então, já faz 2 anos eu estou como cientista de dados na Cloud2Go, tá? Que me ajudou bastante, levar tanto o lado acadêmico quanto a indústria. Tem sido uma experiência bastante legal, assim, de crescimento profissional, de experiência, de aplicação do que eu estou aprendendo. E tem sido assim, uma jornada bastante interessante. Tá? Hoje em dia já estou quase combinando o doutorado em Machine Learning, focado em Machine Learning, trabalho como cientista de dados e acredito que essa, resumida, é a minha história, tá? A minha trajetória. Essa pequena trajetória, né? Essa pessoa... E chega aqui, pode chegar também. Todo mundo. Sim, a gente está tentando botar aqui os outros panelistas. Peraí. Essa pequena história, né? O cara que vem lá do Peru, e assim, o cara que vem para o Brasil,
vem de fora, torna-se referência e hoje é a cara do TDC. A cara do TDC. Tá em todas. É aquela pessoa que, poxa, você pode contar com ele, porque, né, fui pedir um help ali para ele e já vem, não, com certeza, vamos fazer. E assim, maior desafio. Quando você começa a perceber que você está num país estrangeiro, totalmente diferente, cultura, até essa percepção do estrangeiro no Brasil, Sim. como é que foi isso? Acho que a primeira dificuldade foi o idioma. Tá? Tipo, eu cheguei sem falar português. Tá? Foi meio que complicado isso, a primeira interação. Acredito que muita pessoa que vai para fora tem também esse receio de, tipo, seja inglês, seja português, seja espanhol. Tipo, acho que é a primeira barreira. Tá? Então, acho que isso foi uma parte complicada também, tipo, ficar longe da família é uma coisa que nos primeiros meses, às vezes os primeiros anos é um pouco mais difícil. Mas, assim, quando tu está com certa vontade, tipo, são objetivos bem definidos, as coisas vão evoluindo bem. Foi no meu caso também, tipo, aprender português, eu fiquei tímido no começo, mas depois eu já fui interagindo mais com o pessoal. Aqui eu gostei do Brasil bastante por isso, tipo, o pessoal ainda sem me entender bem me ajudava, né? Corrigir essas coisas. Então foi bastante bacana, acho que os primeiros meses foi complicado, tá? Não vou negar que foi difícil, mas depois eu fui me acostumando, tanto assim que ainda estou aqui, né? Bacana. E desafios aparecem, é normal e é um prazer, acho, ter você aqui no TDC, ser essa referência. Então, Jorge, deixa eu até segurar um pouquinho, eu quero passar a palavra. Deixa eu até trazer o pessoal aqui mais para o meio, que eles estão um pouquinho tímidos, a gente está tentando se enquadrar aqui. Já vou passando a palavra também. Pode ir. Então tá. Oi, gente. Eu sou o Léo Barros. Eu trabalho no time de desenvolvimento de produtos voltados para inteligência artificial conversacional lá na Oracle. Então, a gente tem um time lá bem bacana. A gente tem desenvolvido produtos muito inovadores aí com relação à inteligência artificial conversacional, seja para a parte de texto, seja para a parte de voz. Então, eu assumi essa diretoria lá tem algum tempo, e aí trilhando a carreira, né? Também assim como, aliás, seguindo o caminho contrário ao do Jorge, eu também estudei ciência da computação, né, na graduação, mas eu também fiz mestrado e doutorado, e aí, mas sempre eu estive voltado para o mercado, eu queria utilizar conhecimento para o mercado, né? Para eu conseguir, principalmente, e eu sempre tive assim, o objetivo de carreira de trabalhar com muita, digamos, com questões voltadas para ajudar, de alguma forma, muitas pessoas. Então, eu fui para a área de produto, desenvolver produto, numa grande companhia que tem milhares de pessoas utilizando lá os produtos que a gente desenvolve todos os dias, e é desafiador, né? Mas essa é a história aí que a gente foi criando ao longo da jornada, né? Eu passei por todas as etapas que uma pessoa da área de tecnologia passa, de ser júnior, ser pleno, ser sênior e assim por diante, até chegar onde eu estou, e na área de inteligência artificial, que é bem legal. E eu acredito, cara, muito no que o Bruno falou, essa coisa de interagir, de um poder ajudar o outro, um aprender com o outro. Eu conheci o Jorge, foi em 2017, 18. E aí, a gente está aqui, um aprendendo com o outro, um evoluindo. Isso é muito legal. Bacana. E deixa eu aproveitar aqui também, gostaria de passar a palavra para a Cris. Cris, tudo bom? Nos ouve bem? Como é que tá aí? Josi. A Josi, A Cris não está conseguindo entrar, é a Josi. Isso. Perdão, gente. Tá com o nome da Jéssica. Tá com o nome da Jéssica. A gente Você tá chamou trocando. ela de Cris, ela tá como Jéssica e É a E a Josi. Josi. Você viu? Tá tudo certo, tudo normal. Tudo normal. Então, para vocês verem, o objetivo é a gente atrapalhar o machine learning, tá? Para Esse poder, é... né, explorando, né? Então, bora lá, Josi. Esse mundo digital é assim mesmo, né? Então é isso, gente. Eu sou a Josi. Hoje eu trabalho na Intelbras. Então eu trilhei uma carreira toda dentro da área de gestão de pessoas, né? Ou recursos humanos.
Comecei como assistente, fui crescendo, fui para analista, depois eu virei business partner. E hoje eu sou liderança de um time de 15 pessoas dentro do RH da Intelbras. Então é sempre uma jornada, né? Então eu sempre tive o foco que eu gostaria de ser liderança de gestão de pessoas e qual era a minha meta para chegar lá, né? Então era ir crescendo mesmo, me desenvolvendo, né? Ganhando robustez, profundidade de conhecimento para chegar, né? E quando a gente chega, né, a gente também não está preparado para tudo, né? É importante já dizer isso, a gente não está preparado para tudo. A gente vai continuar se desenvolvendo, o desenvolvimento é um movimento de aprendizagem contínua, né? Então isso é importante, né? A gente saber onde a gente está, onde a gente estava, onde a gente está e onde a gente quer chegar. Então eu acho que protagonismo é muito disso, né? Você saber onde você quer chegar. Não importa se vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos ou daqui um mês. Então, o importante é você ter clareza de onde você quer chegar, né? Então, acho que hoje eu cheguei no estágio onde eu gostaria de chegar, que era um foco, né? E agora eu já tenho outro foco também. Então, a aprendizagem contínua, o desenvolvimento contínuo, ele é muito importante aí para que você trilhe, né, a sua jornada, para que ela te traga satisfação e para que ela seja incrível, né? Para que quando você olhe para trás, você olhe e veja o seu legado, né? Então eu falo muito sobre o legado, às vezes até para o meu time, né? O que a gente está fazendo hoje vai virar história, vai virar legado. Alguém vai se inspirar na gente e a gente vai inspirar tantas outras pessoas que a gente nem sabe que está inspirando, né? Então acho que é bem importante quando a gente fala de carreira, é esse sentimento de orgulho, de satisfação, de realização, né, que é muito mais do que apenas o salário que você recebe no final do mês, ou os benefícios que a empresa pode te oferecer, né? Então é um pacote, né? E sem a realização, sem essa motivação, sem o brilho no olho, eu acho que ela fica muito mais difícil, pesada, né? E a gente está aqui para que seja leve, né? Para que seja gostoso, para que agregue, né? Para as pessoas, para a gente, né? Então eu acho que é um pouco disso, né? Vou dar a palavra para a Cris ali também se apresentar. Acho que... A Graça se apresentou já? Vamos, falta a Grazi se apresentar. Isso. Gente, um recadinho rápido aqui. Então, nesse painel, a gente tem... Ai, gente, a câmera daqui. Essa câmera ali, tá... Ali. Parece que estou na Globo aqui, gente. Bom, o intuito do painel, acho que o Júlio já fez uma abertura ali, é a gente ter pessoas aqui super referências em carreira, né? Então, a gente está aqui com essas duas pessoas maravilhosas, mais duas aqui online. A Cris Faria, que é a presidente da BRH, também está entrando, mas ela está com uns probleminhas, a gente está tentando resolver. Então, fiquem à vontade para a gente, né? A Grazi vai se apresentar agora e fazendo pergunta para eles até que a Cris consiga entrar e eu vou lá tentar ajudar ela, então. Fui. Siga. Grazi, por favor, Grazi. Vamos lá. Com voz agora, Júlio. Entendedores entenderão, né, Júlio? Com certeza. Mas obrigada também pelo convite para participar e contar um pouquinho da nossa história, né? É sempre muito, muito gostoso, né? Muito gratificante. Tem a ver um pouco do que a Josi falou, que é do legado que a gente deixa, né? Eu comecei a minha carreira cedo, porque na época eu começava a trabalhar cedo. Então, na época eu comecei a trabalhar, esse negócio daquela época é coisa de velho, né? Vamos lá. Na minha época, quando eu comecei com 14 anos, eu estava na área administrativa e aí fui fazer a faculdade. E eu contei já um pouquinho hoje, só para vocês entenderem um pouco da minha trajetória, que é sempre meu sonho foi fazer veterinária, né? Mas naquela época, naqueles anos lá atrás, não tinha o curso, né? Ou noturno, ou particular, era muito caro, era sempre integral, se fosse gratuito. Então, eu optei por fazer administração, que era um curso que, quando você não tinha o que fazer, você faz administração. Beleza, fiz administração e no último ano, na época do estágio, eu escolhi para trabalhar com RH, para trabalhar com pessoas que já eram um público, né? Sempre gostei muito desse negócio do movimento, de conversa, de ter o tato com as pessoas, né? Sempre fui uma pessoa que sempre me lidei muito bem com as pessoas. Trilhei minha carreira inteira também dentro da área de RH, mais de 22 anos aí em RH. Passei por grandes empresas, passei para uma multinacional onde eu fiquei praticamente 15 anos, e lá onde tive toda a minha base, né, de RH, me formei em inglês, essas coisas, e fui cada vez mais
me adaptando com o RH, que era um mundo... Trabalhar com pessoas, a gente sabe que é um mundo desafiador, né? Todos os dias, mas fui me encantando cada vez mais. Mas, falando de protagonismo, eu sou uma pessoa de muito movimento, né? E eu posso dizer que eu trilhei uma carreira até que rápida, porque a cada 1 ou 2 anos eu ia sendo promovida de auxiliar para júnior, pleno e sênior, porque eu sempre tive muito claro aonde eu queria chegar também. Trilhei, passei por outras multinacionais também, casei, tive filho e tudo mais, mas o veterinário estava sempre aqui, assim, escolho fazer um dia, né? E aí, em 2019, eu, numa conversa de time, que a gente está falando de sonhos, de propósito e tudo mais, me veio o start de ir atrás de fazer veterinária. E aí eu... Ai, gente, desculpa. E aí... Vou falar em veterinária. Então... Tem tudo a ver, né? E aí eu resolvi fazer veterinária mesmo. Eu trabalhando, já tinha uma carreira estável, né? De 8 anos como liderança numa empresa, um dos maiores empregadores do país, aí, numa universidade corporativa deles. Tinha um time também grande, que estava entregando com grandes projetos e desafios, mas aí eu resolvi buscar fazer veterinária, né? Para poder ir atrás um pouco desse sonho. O que é interessante é que quando a gente escolhe ser o protagonista da nossa história, né, da nossa carreira, da vida, ou seja o que for, as pessoas se assustam um pouco, né? Isso aí as pessoas não estão muito preparadas, principalmente para nós mulheres, né? E aí, mesmo assim, eu fazia veterinária à noite, durante o dia trabalhava normal, tinha meus filhos, aquela correria, né, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu me encantei e descobri que era o que eu queria fazer. Né, mostrar para as pessoas, eu percebi que naquele momento ali, meu ciclo já estava encerrando, né, dentro do mundo corporativo, porque eu queria mostrar para as pessoas que é possível escolher fazer aquilo que gosta. Veterinária não é o meu sonho de consumo, até comentei hoje de manhã, trabalhar para ganhar dinheiro, fazer carreira, não é isso. Veterinária é algo que eu gosto, que eu faço por hobby. Mas as pessoas, você vai trabalhar, é um curso caro, de 5 anos. Eu falei, não, mas eu escolho fazer porque faz sentido para mim, para poder. Eu brinco que eu moro no interior, tem cavalo, tem boi por aqui nas ruas. Então eu brinco que se eu encontrar um cavalo ou um bicho aqui na rua que precisar de ajuda, eu vou ajudar. Mas não é o foco, porque realmente eu sou extremamente encantada com pessoas. Mas quando você começa a assumir o protagonismo e você assusta as pessoas, também estimula, a gente vira exemplo, a gente deixa um legado, né? E aí eu fiz a transição de carreira no começo de 2020, com um plano, projeto de vida, e aí em março entrou a pandemia, né? Então também, assim como o Jorge comentou, tive que me reinventar, assim como um monte de gente, me reorganizar, e aí eu foquei mesmo, tive que trancar, olha que interessante, tive que trancar a veterinária, porque online para mim não funcionou, eu falei, não quero, escolho fazer com vontade, de verdade. E aí eu foquei em trabalhar com pessoas, mas ensinando as pessoas, levando para as pessoas que elas também podem escolher ser protagonista da história delas e da vida dela. Então, legal. Hoje, o meu foco é esse, trabalho com empoderamento da mulher, com protagonismo. Meu foco é protagonismo, formação de liderança, para que as pessoas possam fazer uma escolha e falar como a Josi fez, final, sabe assim, chegar lá no final e falar assim... Fui feliz, trilhei, teve os percalços e os desafios, mas eu escolhi seguir aquilo que fazia sentido para mim. E é isso, gente. Bacana. Ô, Júlio, tem um comentário, né, que eu percebi aqui nas histórias aqui. Uhum. Todo mundo trilhou uma jornada que foi possível e algumas vezes planejadas, outras não. Uhum. Mas todo mundo trilhou uma jornada que brilhe os olhos, né? Cena, a Grazi com a coragem dela de chegar e falar, não, agora eu já estou no momento de seguir o negócio que eu sonhei a minha vida toda. O Jorge, eu sempre trilhando ali uma jornada e a Josi também, sempre trilhando uma jornada de eu quero chegar lá, vou fazer tudo que eu preciso fazer para eu estar ali, que é ali o meu lugar. A própria Grazi também foi nesse sentido, né, de alguma forma. Então, a gente percebe que a vida, ela vai trilhar aquela coisa, né, de filme, né? Ela tem altos e baixos, mas você consegue trilhar
desde que planejar, todo mundo aqui, né, a gente tem uma coisa em comum, que liga a gente. Todo mundo se planejou um negócio, ele se planejou para estar no Brasil porque era melhor o ensino aqui. A Grazi se planejou para estar na veterinária, que era o sonho dela. O Josi e eu, a gente se planejou para estar onde estamos, porque era a nossa carreira, é o que brilha os olhos, e todo mundo aqui tem mais sonhos, é claro, e tem mais objetivos e tal. Isso é fantástico demais, porque esse mundo, principalmente de pessoas, de tecnologia, eu acho que todos, na verdade, ele permite, ele dá essa oportunidade, né, cara? Com certeza. E até eu quero colocar aqui uma pergunta. E pessoal que está no chat, por favor, vai contribuindo, tá? Eu vou colocar aqui uma pergunta para a Josi e para o Jorge, tá? Vocês entendem, então, que de um ponto de vista bem prático, tá? Esse brilho no olho, esse planejamento é o que define esse protagonismo de carreira e alinhado, talvez, a uma vontade, uma vontade que gera uma ação. Será que é isso que define um protagonismo de carreira? Josi, Jorge, vocês aí podem tacar pedra para ver quem responde primeiro, hein? Quer começar, Jorge? Quer que eu comece? Pode. Pode começar, Josi. Posso começar? As mulheres primeiro, né? Então vamos lá. O que eu entendo, né? Para mim, primeiro que protagonismo ele é um ato de coragem, né? É você se apropriar da sua carreira, do que você quer. Ela passa primeiro pelo entendimento, né? O que de fato eu quero. Eu acho que esse é o primeiro desafio do protagonismo de carreira. Você entender o que de fato você quer e daí sim você traçar o caminho para chegar lá. E entender que esse caminho, né? A gente desenha, né? Como se fosse uma rua bonita, asfaltada, com flores em volta, né? E a realidade é que essa estrada ela tem montanhas, né? Ela tem buracos. Então, assim, por isso que é muito importante você entender onde você quer chegar. Porque você pensa assim, bom, tá difícil agora, mas eu escolhi. E daqui a pouco vai ficar mais fácil. E daqui a pouco talvez venha um outro desafio maior. E eu tenha novamente um período difícil, né? Porque quando você olha para a zona de aprendizagem, você passa num primeiro momento pela zona do caos, para você chegar na zona de aprendizagem. Então, assim, vai ter medo, vai ter insegurança, e daí eu digo que o protagonismo é um ato de coragem, porque assim, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, porque é isso que eu quero. Eu não estou pronta para tudo, mas eu também vou me preparando no caminho, eu vou entendendo quais são os melhores caminhos, eu vou errar e tá tudo bem, eu vou aprender com esse erro, então olhar o erro pela perspectiva da lição aprendida, eu acho que é uma virada de mindset fundamental para que isso aconteça. E quando você se apropria disso, eu sempre digo assim, vamos errar coisas novas, porque errar as mesmas daí não virou lição aprendida. A gente não aprendeu o que a gente deveria aprender e por isso que a gente está passando por isso de novo. Então, eu vejo muito o protagonismo como um ato de coragem, né, que passa primeiro pelo entendimento de dizer, é isso que eu quero, e daí sim, daí eu vou buscar os comos. Os comos pode ser um benchmark, ele pode ser uma capacitação, ele pode ser a leitura de um livro, ele pode ser as pesquisas de artigos, ele pode ser a troca com os colegas, ele pode ser pedido de feedback para pessoas que te inspiram, né? Compartilhar histórias, a forma de aprendizagem ela vai vir de inúmeras formas, né? Eu acho que dar o primeiro passo é importante. Às vezes as pessoas olham, né, para cursos, né, caros, e romantizam até um pouco, porque nenhum curso ele te transforma. Uma capacitação, um treinamento, tudo que você se dispõe a fazer vai te trazer isso, vai te trazer conhecimento para que você esteja num nível de consciência maior sobre aquilo, sobre aquele tema. Agora cabe a você a ação. Se você não transformar isso em ação, não adiantou você pagar 10 mil reais num curso maravilhoso, com um palestrante maravilhoso, se você não trazer para a ação. Então, assim, vai despertar o tema para que você tenha mais consciência e a partir dessa consciência você tem que tomar ação. Né? O protagonismo é isso. Primeiro eu tenho que ter o ato de coragem, eu tenho que entender, mas eu tenho que partir para ação. Né? Pelo menos
da minha perspectiva aqui, eu entendo que funciona mais ou menos assim, não existe receita de bolo, né? Agora vou deixar o Jorge falar um pouquinho, né? Porque eu falo bastante, tá, gente? Se vocês me deixarem, eu vou falando bastante aqui. Enquanto tiver esses bitcoins, esses centavos de bitcoins que valem mais do que centavos de dólar, tá maravilhoso, porque até agora já saímos com uma palestra completa, um curso de formação, as pessoas estão entregando ouro aqui e nem estão percebendo. Mas, Jorge, na tua perspectiva. Eu gostei muito do último que a Josi comentou, porque eu acho que muitas vezes nós começamos a partir de um sonho, né? Os sonhos que temos, que muitas vezes deixamos só em sonhos. Tá? Eu gosto da ideia de, eu tenho um sonho, mas agora eu quero transformar esse sonho numa meta para mim. Tipo, algo que eu quero atingir, algo onde eu quero ser o protagonista. E é justamente aí que começa essa jornada, tipo, uma longa jornada muitas vezes. Todos aqueles passos, processos pelos quais eu tenho que passar para chegar a atingir aquela meta que eu me estabeleci desde o começo. É uma jornada muito longa, que depende muito de cada um de nós. Porque uma coisa que eu percebi também é que muitas vezes temos certas referências. Tipo, eu vi que uma pessoa conseguiu atingir aquilo em 2 anos. Eu quero também usar esses 2 anos. Tá? Só que como pessoas somos diferentes, temos tempos diferentes. Não necessariamente porque alguém conseguiu em 2 anos, a gente também vai conseguir em 2 anos. Cada um de nós tem tipo, um tempo diferente. E não porque a gente não conseguiu naqueles 2 anos, é que eu vou me frustrar e eu vou desistir porque achei complicado demais. Tá? Às vezes a gente vai demorar um pouco mais. Vou demorar 3 anos para atingir aquele objetivo e está tudo bem. Eu acho que está nessa fortaleza, tipo, aquele pensamento positivo, aquele otimismo, não deixar que cheguemos na frustração. Tá? Talvez algum erro, alguma coisa que a gente não fez bem, não deixar só nisso, tipo, aproveitar e visualizar como se fosse uma oportunidade. Tá? Eu errei, então eu vou aproveitar esse erro para tornar em conhecimento para mim, para eu não cair de novo naquele erro que eu tive. E acho que isso é muito importante para a gente ir dando aqueles passos, ainda sendo pequenos, são passos para frente que contribuem para a gente atingir nossos objetivos. Ô, Jorge, posso fazer uma pergunta? À vontade. Licença, viu, Jorge? Licença, pessoal. Está em casa. A todos, licença. Eu adorei o que o Marcelo disse, eu adorei também o que a Ana comentou. Então, eu tenho uma pergunta para você. Muitas, com relação a isso que você comentou, fulano atingiu um objetivo tal em 2 anos, será que eu vou conseguir também em 2? Eu também quero aquilo lá, porque, dentro das linhas da definição do que é sucesso, é aquilo lá que eu quero. Você acha que dentro da tecnologia, dentro do mercado de tecnologia, aí vocês estejam à vontade para responder também, viu, José? Em outros mercados até, né? Em outros mercados até. Amplo. O nosso. Você acha que as pessoas... Porque, por exemplo, se pegar o mercado computacional, você tem a área de dados, você tem a área de desenvolvimento, você tem a área de segurança, de infraestrutura e assim por diante. Sim. Você acha que muitas pessoas, ultimamente, estão mudando de sub-áreas por essa questão? Assim, por se espelhar em outros? Vocês acham que isso acontece muito no mundo de vocês, Josi? Ou seja, como emulando em vez de realmente fazer a própria história, né? Isso. Ou seja, o cara, ele adora, ou a pessoa, ela adora, por exemplo, adora área de segurança, mas todo mundo está falando, exemplo, de, sei lá, Cloud Native. Eu vou trabalhar naquilo ali que fulano conseguiu sucesso em 2 anos, e eu também vou. Você acha que isso acontece muito ultimamente? Sempre aconteceu e agora está mais? Como que vocês veem isso? Enquanto ele pensa, deixa eu até atravessar essa pergunta e eu vou passar para a Grazi e para a Josi responder ela, enquanto o Jorge vai pensando aqui. Que ela é complicada. Não, eu posso responder, Josi? Por favor. A pergunta é bem interessante, porque você falou, quando você começou a fazer perguntas, você falou assim, porque as pessoas vão muito naquilo que é definição de sucesso, naquilo que as pessoas estão falando. Então, assim, as pessoas vão muito no que eu compro do que estão dizendo, né? O Jorge até comentou também que a história de cada um é uma história, né? Cada um tem seu tempo, cada
um tem as suas preferências e tudo mais. E eu vou te dizer que sim, ainda existem muitos, eu diria que a grande maioria das pessoas, tá? Eu posso falar até pelo meu público, né, meus clientes, que eu trabalho muito com mentoria, já tem 4 anos, então é o resultado que vem para mim, é o que aparece. Mas a gente está num movimento também das pessoas começarem a buscar aquilo que faz sentido. Eu não à toa eu escolhi isso, mostrar para as pessoas que a gente não precisa comprar os pontos de vistas. E aí eu até brinquei, né? Para quem que é melhor? Para quem que é o sucesso? Para quem que tem que ser? Quem disse que tem que ser em 2 anos? Porque pode ser que para você seja em 6 meses, pode ser que seja em 5 anos, ou pode ser que você descubra que nem é o que você de fato escolhe para a sua vida, né? Então, é uma jornada, assim, ela é individual. A Josi trouxe uma palavra que eu uso muito, e é uma coisa que eu sempre tive muito forte na minha vida, e muito mais agora nesses últimos anos, que é ter clareza, né? Clareza do quê? Para onde? Com quem? E o mais interessante é que se a gente tem a clareza daquilo que faz sentido para a gente, daquilo que realmente a gente sonha, daquilo que a gente está planejando, a gente de fato pode escolher diferente e mudar ao longo do caminho, sim. Aliás, isso acontece quase que todos os dias, né? Você acorda planejando o seu dia. Né? Hoje foi um exemplo. Acordei planejando de um jeito, aconteceram outras coisas, mas ok. O que você escolhe de uma forma que faz sentido para você e que tenha a clareza de estar sempre ligado ao seu sonho lá atrás. Mas as pessoas ainda não, a grande maioria ainda não tem essa percepção, ainda não tem essa clareza. Depois da pandemia isso piorou muito, porque na pandemia as pessoas tiveram que se virar para poder se reinventar. Muitas tiveram a sorte, não sei se é o presente, de escolher o caminho que realmente nem sabia que sonhava, e conseguiu, porque a pandemia permitiu os 2 lados, né? Inclusive, quem se encontrou aí definiu. Eu fui uma que falei, não, realmente, eu trabalhar com pessoas é o que eu amo. Mas, assim, tem que ter clareza. A gente pode falar aqui de planejamento, das ferramentas que for, mas, inclusive, foi o que eu falei hoje na palestra de hoje, que é o que eu falo todos os dias e é o que eu uso para mim, tá? Para minha vida, que, assim, se você não tiver a clareza do que você está escolhendo para você, e se o que você está escolhendo está alinhado com aquilo que faz sentido para você, aquilo que funciona para você, que é seu, não, você pode ter a ferramenta que for, a tecnologia que for, o planejamento que for, que você vai se auto-sabotar. Tem tempo de vida útil, ou você se sabota ou o seu corpo te sabota, né? Você fica doente, você fica com síndrome de burnout, de depressão, o que for. Mas não flui. Então, a gente que está aqui, não é à toa que estamos nós aqui contando a nossa história, porque a gente teve essa clareza em algum momento, e cada um contou a sua história, porque cada um tem a sua, né? Cada um tem o que funciona para cada um. Mas você trouxe muito bem. Todos nós aqui falamos em algum momento que a nossa jornada de protagonismo ele estava alinhada ao nosso sonho. Ele estava alinhado àquilo que a gente tinha clareza do que escolher. Porque se não tiver essa clareza, não há protagonismo, não há planejamento, nada vai funcionar, porque a gente fica muito no outro. E aí é a provocação que eu sempre faço. Não é você que está pilotando seu avião, né? Se você... Você não vai ser o protagonista da sua história, vai ser o que o outro diz, o que você acredita e tudo mais, e por aí vai. Você não vai ter protagonismo para você. Vamos lá. Eu complementaria a Grazi apenas dizendo que esse caminho de se comparar com o outro, ou achar que a história do outro pode ser a sua, ela é perigosa. Ela é perigosa porque se você não alcançar em 2 anos, o seu risco de frustração ele é muito maior. Sim. E tem o risco também de você estar duvidando da sua capacidade até de chegar lá em menos tempo, porque pode acontecer, né? Cada jornada é única, então eu acho que esse é um caminho perigoso, né? Eu colocaria um alerta que será que faz sentido? Será que são exatamente os mesmos passos que você vai ter que seguir para chegar lá? Então, eu prefiro acreditar que no seu sentir, no que faz o teu olho brilhar, no que te traz realização, né? Nessa clareza. Eu acho que é importante ter em mente que esse é um caminho, ele não é um destino.
A gente tem que trilhar cada passo e viver cada passo intensamente para chegar lá. A gente tem que fazer com que esse caminho seja bom, né? E não só o destino final. Porque senão você chega lá no destino final, tá? Era só isso? Não, olha só, curte o caminho. Curte tudo que você vai aprendendo no caminho, as pessoas que você vai encontrando nesse caminho que te ajudam, pessoas que te ensinam, pessoas que te agregam, pessoas que te inspiram. Então, o mais importante do que o destino final é a caminhada. Sim. Então, acho que concordo em número gênero e grau com tudo que a Grazi disse e acrescentaria esse risco, né? Quando a gente olha para o outro e diz, eu vou fazer igual o fulano. Acredite em você, diga, eu vou fazer o melhor por mim, porque eu acredito, porque isso faz sentido, porque é isso que eu quero, e vá em busca. Maravilhoso. E até quero pegar esse tema que o próprio Léo levantou, já quero passar também para o Jorge e pedir para o Léo também responder, porque não adianta só jogar para os outros, né? Tem que também tem que entrar na fogueira, né? Então tá bom. Então, Jorge, por favor. Essa questão da emulação. O que você entende, assim, ó? Por que as pessoas... reaproveitando a pergunta do Léo, quero ainda que você responda, mas por que você acha que as pessoas estão sendo levadas a emular o sucesso de outras pessoas? É meramente porque eu vi que o outro está bem de vida, ou realmente uma falta, talvez, até de criatividade, né? Eu lembro do Ikigai, por exemplo, né? Dessa questão do propósito, de você descobrir o seu propósito, né? Será que está faltando isso, essa percepção de mundo das pessoas? Eu acredito que uma das possíveis motivos disso é porque muitas vezes deixamos nos influenciar pelos comentários de outras pessoas, tá? Refletindo, inclusive, uma experiência pessoal, tá? Quando eu estava decidindo que curso que eu queria fazer, tá? Eu já tinha uma coisa em mente, tá? Eu já queria computação, eu sempre gostei de computação, mas daí chegou pessoas comentando para mim, acho que esse não é o caminho certo para ti. Tu não vai gostar disso aí. Meus pais, inclusive, eu venho de uma família de médicos, advogados, então meus pais me sugestionavam bastante sobre isso. Eu faço medicina porque é o caminho certo, tá? E eu acredito que muitas pessoas passam pelo mesmo. Amigos, colegas, própria família que dão aquelas sugestões que muitas vezes fazem, influenciam tanto, colocam tantas ideias nas cabeças das pessoas, que muitas vezes as pessoas começam a acreditar isso também. E acabam, sem querer, desistindo dos seus sonhos. E, anos depois, quando já começam a seguir aquele caminho que não era o caminho que queriam realmente, porque não tinham, como já a Grazi, com bastante sabedoria, comentou, a clareza do que realmente queriam, acontece isso, né? Respondendo à pergunta do Leonardo, inclusive, essas transições. Eu passei vários anos estudando algo que eu não queria, eu me dei conta que eu não gostei, e passaram bastante tempo até eu descobrir isso. Tá? Ainda desde o começo sabendo que não era o que eu queria, mas foi tanta influência de outras pessoas que eu acabei acreditando que sim. Mas passou um tempo e me dei conta, por que eu fiz isso? E aí começam certas transições. Tem outros motivos, né? Tem outros também, para que isso possa acontecer. Mas eu acredito que acaba acontecendo isso também. Algumas pessoas colocam ideias na minha cabeça e eu acabo acreditando nisso. É um bom ponto. Porque, para mim, Júlio, as pessoas que elas emulam, né, uma situação, não, eu vou para ali, porque ali, aqui todo mundo está indo ali, né? Sim. Vamos, o sucesso está ali. O sucesso está ali, vamos embora. Em algum momento, as pessoas, para mim, esse é um pensamento pessoal, a pessoa ela sente a necessidade de... Primeiro, ela começa a ficar frustrada, creio eu, ela começa a ficar frustrada. E nessa frustração, ela percebe a necessidade de capturar, de pegar aquele protagonismo para ela. Sou eu. De fazer a viagem que a Josi falou, de aproveitar o caminho, de, vamos curtir, vai dar bom, vai dar ruim, vamos embora. E isso chama-se maturidade, né? Assim, a gente vai adquirindo maturidade, não só de forma pessoal, mas de forma profissional também. Você vai adquirindo experiência, tanto isso é verdade, creio eu, que a gente não começa sendo sênior em uma empresa. A Grazi comentou, eu
trilhei uma jornada. A Josi comentou, eu trilhei uma jornada. O Jorge comentou, eu comentei. Então, assim, é uma jornada. E o legal dessa jornada é que as pessoas que emulam, elas perdem a oportunidade de aproveitar a viagem, de aproveitar essa caminhada, essa experiência, esse aprendizado de perder e ganhar. Né? Vira sintético, né? Fica sintético, fica artificial. E aí, em algum momento, a coisa ela desanda. Né? Aí acontecem as frustrações, creio eu. Porque, de novo, eu acho que todo mundo que está nessa sala, a gente está com mais de 1.000 pessoas na sala, todo mundo aqui busca o quê? Entender para onde quer ir, ter uma clareza de carreira, imaginar os passos que precisa, isso, né? É legal. Uma vez eu participei lá na Oracle, eu participo, na verdade, anualmente, nós temos lá um programa de mentoria. Então, existe as pessoas que dão a mentoria, que são os mentores, e existem as pessoas que são os mentorados. E uma vez eu fui o mentor de uma pessoa que ela comentou o seguinte comigo: olha, eu não sei porquê, eu quero trabalhar naquela área ali, mas eu não sei porquê, eu tenho 6 meses de empresa, até hoje eu não consegui. Aí eu falei para ela, bom, e aí, o que você fez para isso? Ah, não, eu fui lá, tinha uma vaga em aberta, eu fui lá, me candidatei, e aí eu não consegui, porque eu não entendo por quê. E aí eu comecei comentando o seguinte, ó, por política da empresa, a gente não pode mudar de cargo aqui menos de X tempo. Então, é mesmo? Então já começa aí o primeiro choque. Primeira barreira, né? Primeira barreira. E aí, então, esse protagonismo faz parte de uma jornada. Ele se encaixa dentro de uma jornada. Beleza, o sonho do cara, o objetivo da pessoa, da colega lá, era chegar lá naquela posição lá que ela tanto queria, tanto sonhou. Então vamos nos preparar para isso acontecer. É isso aí que por exemplo, foi até legal, porque eu virei para ela e falei, olha, eu não sei se eu posso ser o seu mentor. Eu sou técnico demais para essa área que você está buscando, mas eu vou tentar te ajudar. E foi um aprendizado mútuo. E aí, claro, né, depois ela chegou lá, conseguiu conquistar o sonho e está feliz hoje, mas houve um planejamento, houve uma caminhada, houve a questão do querer, do buscar esse protagonismo lá no caso dela. Foi muito legal. Perfeito. Deixa eu até aproveitar para ler aqui os comentários e depois eu vou passar ali a gente está caminhando para os finalmente, a gente já está caminhando para o encerramento. O papo está maravilhoso, mas infelizmente tudo que é bom acaba. E eu quero aproveitar para ler também os protagonistas que estão aqui, né? Então, por favor, eu vou privilegiar aqui o Marcelo. O Marcelo colocou aqui: apostar nas pessoas é fundamental para humanizar a tecnologia e torná-la uma fonte de inspiração e empoderamento para todos. Quando damos voz às pessoas e levamos em conta suas necessidades e desejos, podemos criar tecnologias que atendam às suas expectativas e melhorem suas vidas. Quando colocamos as pessoas em primeiro lugar, podemos usar tecnologia para transformar o mundo e criar um futuro melhor para todos, né? Esse conceito de custom centric, né? Pensar em desenvolvimento para sustentabilidade, para pensar num contexto global, né? Maravilhoso, hein, Marcelo? A Ana aqui, gente, vocês estão me fazendo ter uma grande reflexão, a gente já está causando, então maravilhoso, o objetivo de hoje a gente conseguiu. Estão de parabéns aí todos. Sou profissional aficionado da área de supply chain e logística, mas sou apaixonado por gestão de pessoas e tecnologia. Ou seja, esse evento TDC 2023 está sendo fantástico para meu aprendizado, network e reflexões. É isso aí, Marcelo. Estamos aí para gerar essa conexão, gerar todo esse engajamento, tá? E, pessoal, preparando aqui para o nosso encerramento, eu quero passar aqui time box para vocês. 3 minutinhos.
3 minutinhos para vocês me responderem 2 perguntas, tá? Então, bora lá. Quais são os principais desafios para esse protagonismo de carreira? Então, primeira pergunta, quais os desafios? E o segundo, quais são as dicas que vocês podem dar para as pessoas que estão aqui sobre como ser protagonista da sua carreira? A gente já deu vários insights aqui, mas eu gostaria, assim, na visão de vocês, através da cosmovisão de vocês, das experiências de vocês, e as pessoas que simpatizaram com alguma história possam tentar entender algumas trilhas para que eles possam não emulá-los, como conversamos aqui, mas principalmente entender e se projetar, Então, desafios e dicas. E eu vou começar aqui dando voz às mulheres primeiro, Eu vou pedir aqui para a Grazi começar, depois, a nossa colega, a Josi. Eu já esqueci o nome, eu sou péssimo com o nome, me desculpem. Esse machine learning aqui já está bugado há muito tempo. Aí, consequentemente, ao Jorge e ao Léo para encerrar, tá bom? Então, Grazi, à vontade. Vamos lá, então, rapidinho, mas assim, acho que o principal desafio, e tem tudo a ver, isso é uma coisa que eu falo sempre, e tem tudo a ver com o que a gente trouxe aqui, cada um na sua história, é você se reconhecer, é um desafio, mas não é impossível, mas é você se reconhecer daquilo que você realmente é capaz, da potência que você realmente é. E para isso você tem que eliminar crenças e padrões que a gente vai comprando ao longo da vida, seja do pai, da mãe, na nossa infância, na experiência do vizinho, do colega, do gestor, de quem for. Então, a gente reconhecer o que realmente é nosso. Acho que esse é o principal desafio, porque uma vez que você faz isso, as coisas ficam mais claras. A gente tem a clareza para tomar os próximos passos, que é qual a decisão que eu vou tomar, o que eu vou escolher, mas é um desafio a gente eliminar, e é um desafio diário, tá? Porque a gente está bombardeado o tempo todo, a gente tem família, a gente tem as pessoas que a gente ama, tem marido, tem esposa, tem namorado, tem filhos, então, assim, todo mundo influencia. E eu vou te falar que filhos é o que mais influencia, tá? Mas é verdade. E aí, assim, dica, eu diria que é se perceber, se prestar atenção. A gente sabe, se a gente tivesse tempo que fosse perguntar para cada um aqui, a gente tem, no fundo, a gente tem a clareza daquilo que realmente faz sentido para a gente. Se a gente parar para pensar, se cada um aqui realmente parar, se prestar atenção, sabe o que faz sentido para você, o que deixa você com sentimento de leveza, o que faz brilhar os seus olhos. Mas a gente, por conta dessas crenças, a gente se blinda para poder viver nessa sociedade, para poder correr atrás do dinheiro, do sucesso, do que foi moldado para a gente. Então, minha dica é, se perceba, pare um tempo, respire e olhe para você mesmo, porque você vai conseguir tomar todas as suas decisões ou começar uma jornada, Porque toda jornada tem um primeiro passo. Então, o primeiro passo é olhe primeiro para você. E é isso. Bacana. Perfeito, Grazi. Vou dar sequência aqui, trazendo um pouco outros elementos aí. Eu acho que um desafio é o medo do fracasso, Eu acho que isso é da natureza humana, Quando a gente está correndo um risco, a gente tem medo de fracassar. Só que a gente tem que ir ressignificando esses pequenos fracassos em prol de algo maior, que é onde a gente quer chegar. Então, assim, a gente vai fracassar sim, a gente vai cometer erros, e daí eu volto a uma fala que eu fiz antes, olhar o erro pela perspectiva da lição aprendida, Então, não errar a mesma coisa, Cometer novos erros inéditos, para que a gente possa ir aprendendo coisas diferentes e ir agregando nesse caminhar. Então, se der medo, vai com medo mesmo, Não esqueçam que protagonismo é um ato de coragem. E dica, eu daria investir em autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, mais clareza você tem do que você quer, e isso te dá direção. Então, é isso que eu quero, então agora eu vou ter direção. E uma outra dica que eu deixaria é você não precisa ir sozinho. Peça ajuda, busque mentoria, busque orientação, não necessariamente, eu tenho que entrar num programa de mentoria. Poxa, mas eu tenho colegas de trabalho que têm uma carreira bacana e eu posso começar por ali, Eu posso
começar entendendo qual foi o caminho que eles trilharam, pedindo dicas, pedindo feedback de pessoas que estão próximas, que te conhecem. Então, não precisa ser um caminho solitário, né? Você pode ter várias participações especiais aí que vão contribuir para a tua jornada, vão agregar, e automaticamente você vai propagando isso também, né? Compartilhe conhecimento, porque compartilhar conhecimento é uma forma de aprendizagem também. Então, eu deixaria essas dicas aí. Maravilhoso. Jorge? Certo. Eu acho que um desafio é se organizar sem cair em frustrações. Porque eu acho que acontece muito isso. Tipo, a gente começa, pensamos, eu quero atingir tal objetivo daqui a um mês. E a gente não consegue. E caímos naquela frustração. E é muito fácil desistir quando começa naquelas frustrações. Eu acho que é um desafio bem interessante que a gente refaça e comece não do zero, mas se eu não conseguir atingir aquele objetivo inicial que eu tinha, eu não desisto, eu vejo, eu não consegui, mas eu acho que se agora eu me estabelecer um novo objetivo, eu quero mais uma semana para terminar isso, a gente vai conseguir. É bem complicado, bem simples também, bem complicado e bem simples ao mesmo tempo, cair ou não nas frustrações. Eu acho que acontece isso com bastante frequência em algumas pessoas, então sempre não desistam tão facilmente. E aí que também vai a minha dica, e que acho que tem tido bastante sucesso, pelo menos comigo, tá? Que é comemorar sempre suas pequenas vitórias. Tá? Sempre que acontecia, por mais pequena que seja uma conquista que eu tive, por exemplo, eu terminei de ler aquele artigo que eu não conseguia entender direito, eu comemoro de alguma forma comigo mesmo. Tipo, eu compro alguma coisa que eu queria, um sorvete que eu queria, né? Alguma coisa desse tipo. Ou eu comento para minha família, eu consegui, né? Para que a minha família possa me apoiar, dar algumas palavras de apoio. Então, é importante isso. Não pensem que precisam comemorar grandes conquistas. Pequenas conquistas também são importantes, contribuem bastante. E eu acho que esse é o caminho para a gente se motivar mais. Com certeza. Léo? Tchau, né? Já falou tudo. Por último, mas não menos importante, já coloca o cara por último, lascou. Acabou a linha de raciocínio. Acabou a linha de raciocínio. Não, mas fato é que eu concordo muito com o que a Josi falou. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade tremenda de lidar com frustração, né? Então, a gente tem medo de fracassar, de falhar. Eu acredito muito nisso, eu acho que isso é um desafio, né, para a gente vencer. E eu acho que a gente consegue vencer isso nessa, né? Desculpa, mas a gente aqui é brasileiro, a gente não desiste nunca. O Jorge já assumiu aqui o lado brazuca, né? Mas o fato é que a gente tem que ir adiante, tem que tentar. Pô, eu quero aquilo, eu quero estar ali em X anos, eu vou estar, porque isso falhei, pô, vou lá, não desisto. Então, essa coisa de você se motivar com a ajuda de outros, mediante as frustrações que são normais na jornada, né, naquela viagem lá de altos e baixos, né, é algo que é interessante. E a gente vai fazer isso mesmo, saber que não está sozinho, contar com a ajuda desse network que o Marcelo comentou aqui, que está aprendendo pra caramba, que está fazendo, contar com o apoio da família. Então, assim, é isso. Eu acho que é uma jornada mesmo que a gente vai trilhando e aprendendo e sem desistir, né? Também, acabou, vamos para frente. Eu vejo de tudo isso que vocês falaram, né? É bacana perceber como todos esses desafios, eles, na verdade, fortaleceram vocês. Sim. Ninguém aqui saiu mais fraco do que estava antes. Claro. Talvez se machucou, talvez tiveram momentos de desistir, mas com certeza saíram mais fortes. Sim, isso aí é a maturidade que a gente comentou, que vai acontecendo. O comentário aqui da Denise, né? A maturidade me deu menos medo de falhar e coragem de assumir o que eu não sei. Você vai ficar mais maduro, você vai ficar mais experiente. Com certeza. Vamos mostrando isso aí. Gente, chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer a Grazi, a Josi, o Jorge, o Léo.
Gente, pessoas aqui que se comprometeram a falar sobre carreiras e mentorias, mas eu não poderia deixar de colocar aqui a proposta de vocês procurarem cada um deles e se conectar. Ah, mas eu não sei ali. Olha ali na trilha de carreira e mentoria de hoje. Você vai ver lá no finalzinho o painel, o nome de todo mundo. Se conecte. Já mande aquele salvezinho, né? Vai mandando mensagem e pode incomodar bastante. Eles estão aí dispostos a espalhar um pouco do conhecimento da carreira, de tudo que eles passaram. A Josi, eu acho que não está lá, que era a nossa convidada surpresa. Mas, Josi, se puder mandar aqui no nosso chat também o seu LinkedIn para o pessoal poder se comunicar com você, seria perfeito. E a gente vai encerrando aqui essa participação maravilhosa dessas pessoas. Eu saio daqui, pelo menos, cada vez mais cheio, né, de conhecimento. Nós saímos dessa forma. Foi um privilégio estar aqui hoje com essa turma toda e com os participantes também, né? Maravilha! E olha, uma palestra melhor que a outra, um painel para fechar aqui, a mentoria do Bruno. Gente, vocês saem daqui com, no mínimo, um conhecimento de ouro, tá? No mínimo, um conhecimento ali que vocês podem levar para todo o seu desenvolvimento de carreira, tá? Então, pessoal, muito obrigado.